Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Que Deus abençoe vocês nessa nova manhã, né? E com a ajuda de Deus, nós vamos estudar o último tópico da nossa lição, o tópico de número 5. Os da própria nação é o título deste tópico. 5a. No dia seguinte, que plano o inimigo das almas traçou? Atos 23, 12 a 15 vem relatando esse plano. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Esses foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sobre pena de maldição que nada provaremos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Então nós vemos aqui que enquanto Paulo, estava ali na prisão sendo encorajado por Jesus, esses homens estavam planejando a sua morte. Mas Deus, ele da sua morada contempla tudo, né? E ele sabe de tudo. Ele é onipotente, onipresente, né? E no momento que eles estavam arquitetando, né, esse plano, Deus estava ali também, observando tudo. Diz assim, então, a 5b. Quem o Senhor usou para expor a trama maligna? Então, quer dizer que alguém ouviu, né? Alguém ouviu sobre esse plano e foi ter com Paulo. Vamos ver quem é essa pessoa? E o filho da irmã de Paulo, quer dizer, seu sobrinho, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leve este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-lhe. E o tribuno tomando-o melhor pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves a Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creiais, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se abrigaram sobre a pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Bom, então, o sobrinho de Paulo, né? Deus deu a grata, assim, a ocasião, né, de ele estar por perto e ele ouvir, né, que esses homens estavam tendo um plano maligno, né, contra a vida do tio dele. E ele foi ter, né, com Paulo, expôs a situação e Paulo pediu que o guarda o conduzisse até o tribuno, né, e esse foi falar com o mesmo, que se tratava de Cláudio Lisias, né? O tribuno se chamava Cláudio Lisias. Então, vamos ver qual foi a conduta deste tribuno quando ele ouviu o relato da boca do sobrinho de Paulo, né? Porque somente o tribuno podia anular o plano? O que devemos compreender da perseguição contra Paulo? Então diz assim, Atos: então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lisias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão.
E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. Então nós vemos aqui que foi Cláudio Lisias, né, esse tribuno, ele tomou providências imediatas, né, enviando Paulo para Félix, né, para o governador Félix. E assim Paulo foi de novo livre, né, das ciladas, das más intenções, né, dos judeus que queriam tirar-lhe a vida. A nota diz assim: o caso de Paulo não era o primeiro em que um servo de Deus encontrava amparo em meio aos pagãos contra a maldade do professo povo de Jeová. Embora os líderes judeus alegassem ter grande zelo pela honra divina e pelo bem de Israel, eram inimigos de ambos. Por preceito e exemplo, afastavam o povo cada vez mais da obediência a Deus, conduzindo-os aonde o Senhor não poderia defendê-los no dia da angústia. E a segunda parte da pergunta diz: o que devemos compreender da perseguição contra Paulo? Então, a última parte da nota, o terceiro parágrafo, diz: Satanás está constantemente trabalhando mediante os próprios agentes para desanimar e destruir aqueles a quem Deus escolheu com o objetivo de realizar uma grande e boa obra. Eles podem estar dispostos a sacrificar até a própria vida pelo avanço da causa de Cristo. Mas o grande enganador sugerirá dúvidas contra eles na mente dos irmãos, as quais, se nutridas, minariam a confiança na integridade de caráter deles e assim prejudicariam sua utilidade. Então, o que devemos compreender da perseguição contra Paulo? Que é o inimigo. O inimigo das nossas almas não quer que nós sejamos um porta-voz de Deus. Ele quer destruir aqueles que têm essa disposição de pregar o evangelho, de estar disposto a ir mesmo à morte por amor a Cristo. Então ele vai criar todo tipo de dificuldade para que esses servos do Senhor não sejam, né, não tenham a liberdade de pregar o evangelho, né, de falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, a salvação em Cristo, né. Então que o Senhor tenha misericórdia, né, desses que têm essa boa vontade, os quais são perseguidos, né, ferozmente pelas ciladas do inimigo, para poder, né, comprometer o seu trabalho e chegar mesmo a desanimar essa pessoa, né, que tem esse dom, né, essa boa vontade de pregar o evangelho. Que o Senhor nos abençoe, né, que essa lição venha trazer para nós, né, grande significado, para nós vermos que aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né, e que serão chamados a abandonar tudo para poder servir a Deus de todo o coração. Nós vamos nos encontrar amanhã com um resumo de toda essa lição. Que Deus abençoe os irmãos, né? E que a graça e a paz do Senhor esteja conosco durante todo esse dia. Amém? Bom dia.